Opa, meu irmão, como é que você tá? Olha, eu não sei se aconteceu alguma coisa em questão de horário, mas eu já comecei a nossa gravação aqui de aula, tá bom? Aqui são 9h07. E aí eu vou dar uma aula de HC para você hoje e falar um pouquinho da tutoria de amanhã, que deve ser câncer de colo de útero, porém eles mudaram toda a ordem nesse período, né? Mas não se preocupe não, a gente vai estar antecipando o conteúdo. Outra coisa, meu irmão, é assim, eu quero fazer as coisas tudo bem certinho, tá bom? E por incrível que pareça, meus horários eu tô batendo com todos os alunos, porém o da gente a gente vai deixar fixo, tá certo? Por exemplo, hoje eu tô já começando a aula justamente porque você não deu a cara, mas a gente conversa, você diz, não, senhor, acho que nesse dia horário a gente pode mudar, tudo, não se preocupe não. E outra coisa, irmão, que eu ia até falar com você, eu quero muito que talvez nessa próxima semana você consiga dar um pulinho aqui. Por quê? Porque eu queria que você estagiasse comigo ginecologia ou obstetrícia. Porque, por exemplo, a aula que eu vou te dar agora de exame físico das mamas, eu quero que você faça isso na paciente, que aqui a gente consegue fazer, entendeu? Então, assim, seria muito massa, velho, eu poder te receber aqui, a gente podia ver algum horáriozinho. Você vinha de manhã, de tarde voltava pra alguma aula que tivesse de tarde, entendeu? E aí eu consigo até testado pra você, se for preciso, tá certo, meu irmão? Aí a gente vai ter a aula de hoje, tá certo? Que é de HC e tutoria. Amanhã, sexta-feira, teremos aula de novo. Sábado teremos aula de novo. E domingo teremos aula de novo, tá certo? Quando eu falar assim com você, né, e você não poder aparecer, eu já vou gravando. Pra gente, tipo, não perder o dia, entendeu? E aí, e também porque de 10h30 eu já dou aula para outro aluno, entendeu? Aí eu não posso, tipo, esperar, senão a gente acaba acelerando a aula. Tá certo, meu irmão? Mas tamo junto e arrocha aí, assista a aula. Veja só, quando a gente fala de exame físico das mamas, que é a semiologia disso, a gente precisa ter uma anamnese direcionada, precisa fazer uma inspeção, por exemplo, estática, uma inspeção dinâmica, uma palpação simétrica. Meu irmão, eu tô cansado já de fazer palpação de mama, porque todo dia é no mínimo em 15 mulheres, 15 gestantes que a gente faz. Ou puérpera, né, que já teve algum bebê. Porque é muito importante, irmão, a gente saber se ela tá com expressão mamilar, para ver se o leite tá saindo, para ver se ela tem alguma fissura mamária. E não só puérpera, mas, por exemplo, tem mulher que leva um trauma mamário e às vezes tem derramamento de sangue. Então é importante a gente saber disso. Então lembra, começa sempre com identificação, né? Idade, sexo, o estado, se a mulher está na menopausa ou não, tem que pensar a relação dos hormônios. E aí a queixa. Quando a gente pensa em mama, irmão, você tem que saber isso aqui. Isso aqui foi um grande ginecologista que falou isso pra mim. Quando a gente pensa em mama, a gente tem que pensar em quê? Dor, se tem dor, mastalgia. Se tem algum nódulo, tá certo? Tem que saber se tem algum nódulo. Tem que saber o quê? Secreção, se tem alguma secreção. Qual tipo de secreção? Leitosa, esbranquiçada, esverdeada? É uma secreção sanguinolenta? É super necessário saber disso, tá certo? Saber, por exemplo, se tem alguma alteração de pele, mudou a cor da pele, fez alguma coisa do tipo. E a gente tem que sempre olhar a anatomia, que é a retração, tá certo? Se tem alguma retração do mamilo, que às vezes dificulta a amamentação, alguma coisa do tipo. Então é muito importante saber disso. Então, minimamente precisamos fazer esse raciocínio básico aqui para tentar tirar ali, por exemplo, da queixa, né, a história mesmo da doença atual. E aí, por exemplo, meu senhor, é um nódulo. O que a gente tem que pensar? Como é que é o início de... Quando foi que iniciou? Foi um trauma? É um nódulo que é com líquido? Esse nódulo está crescendo rápido ou lento, ou não cresce? É um nódulo doloroso ou indolor? Tá certo? É um nódulo, por exemplo, que aparece durante o ciclo menstrual, a gente tem que pensar. Porque pode ser um nódulo estrógeno dependente. Tem uma história prévia de outro nódulo também, do tipo. E a gente tem que pensar e lembrar, irmão, da diferença, viu, Léo? De nódulo benigno e nódulo suspeitamente maligno. Se o nódulo é móvel, quando você palpa, ele sai se movendo. Se o nódulo ele é bem delimitado, as margens bem circularzinhas. Se é doloroso, normalmente, e tem um crescimento lento, a gente pensa em benignidade. Agora, se o nódulo está endurecido, irregular, aderido, fixo ali ao parênquima, está indolor e tem um crescimento progressivo, a gente pensa que tem suspeita de malignidade. Outra coisa é a dor mamária. É uma dor cíclica, que é relacionada ao ciclo menstrual, com a dor que, por mudança hormonal, é uma dor acíclica, tá certo? A gente tem que pensar nisso também, porque a gente pensa em alguma patologia mais estrutural ali, sabe? Será que é uma dor por causa do mamilo, é uma dor por causa da auréola, é uma dor por causa do próprio peso da mama?
Tem que saber disso. E outra coisa, saiba que a mama, ela está em região torácica. Então, será que é uma dor na mama mesmo? Ou é uma região, né, uma dor por baixo da mama, entendeu? Então, é muito importante saber disso. Outra coisa é a secreção papilar, que a gente fala. Então, é uma secreção que só está em um lado, unilateral, está nos dois lados, é bilateral. É uma secreção espontânea, que sai espontaneamente, ou é só quando faz a compressão? Aí, por exemplo, uma cor de leite, a gente pensa em que é uma galactorreia, né? Que a gente chama de galactorreia. É uma dor, é uma secreção cor esverdeada, a gente chama de ectasia ductal. Né? A gente pensa mais que é algum problema do ducto mesmo ali. É uma secreção purulenta, a gente pensa já pus infecção bacteriana. E sanguinolenta, a gente pensa no suspeita de papiloma, né? Que aí seria um tumor das papilas mesmo ali. Não só em papiloma, mas a gente pensa, né, em câncer também, tá certo? Quando tem secreção sanguinolenta. Então é muito importante, Léo, a gente ter pensamento sobre isso aqui na questão de secreção, né, das mamas. Antecedentes, é super importante também. Quando que iniciou a menarca? Quando foi a idade da menopausa? Pariu quantas vezes? Tá certo? Amamentou já muitas vezes? Faz um uso de um anticoncepcional? Tem um histórico de câncer de mama? Tá certo? Muito importante saber disso. Lembra que os genes que entram em mutação de câncer de mama é o BRCA1 e o BRCA2. São genes super importantes de supressão tumoral que entram em mutação, né? E aí a mama acaba entrando em mutação mesmo. E aí, meu senhor, como é que eu faço a avaliação, por exemplo? A gente começa pela inspeção. Então, a paciente sentada, de tronco despido, tá certo? A gente, homem, tem que ter uma conversa, explicar o motivo. Braços relaxados, para não dar tensão muscular. E a primeira coisa que a gente vai avaliar é o quê, meu senhor? Eu sempre lembrei assim, ó. SVP. Não tem aquele SBP, né? Que é de coisa, eu pensava em SVP. Por quê? Eu vou ver simetria, se tem assimetria, que é comum, tá certo? Agora, assimetria acentuada, a gente pensa em alguma patologia. Volume, tá certo? Tem que ver volume. Então, se tem hipertrofia, atrofia mamária, às vezes muita mulher quer só em atendimento, indicação para fazer cirurgia de redução, né? Mastectomia reducional. Aí, e ver pele, tá certo? Se tem eritema, edema, retração, ulceração. Às vezes o câncer de mama vem com aspecto de laranja, tá certo? Que fica exatamente com os pontinhos assim que a laranja tem. Então tudo isso a gente pensa, que é pele em casca de orange, né? De laranja, né? Que a gente pensa já em obstrução linfática, tá certo? E aí pode ser de câncer, tá bom? E que é até um sinal clínico de carcinoma, tá certo? E a gente até vê aqui, bota outro V de novo, pra gente ver veias, tá certo? Se tem alguma dilatação de veia, tudinho. E isso na inspeção estática, certo? Precisamos fazer a correlação também da inspeção dinâmica. O que a inspeção dinâmica vai trazer pra gente? A inspeção dinâmica vai pedir para a paciente elevar os braços, tá certo? Colocar a mão na cintura e também fazer contração. E até também inclinar para frente. Isso é muito importante. Eu lembro no meu primeiro estágio de internato e a médica pediu para eu fazer exatamente inspeção dinâmica. Então, eleva os braços, coloca os braços na cintura, faz uma contração ali e inclina-se para frente. O objetivo é para a gente ver alguma coisa que está oculto ali, sem ver quando não faz movimento, entendeu? E aí, isso é justamente para ver retrações ocultas. Se tiver alguma retração durante o movimento, a gente suspeita, tá certo, de invasão ligamentar. A gente chama ligamento de Cooper. São problemas ligamentares que a mulher pode ter exatamente por causa, né, das mamas. Então a gente faz essa suspeita de invasão ligamentar, tá certo? Que a gente só consegue ver quando faz o movimento e o ligamento ele puxa, né? Ele retrai, tá certo? Então assim, é muito importante saber disso. Outra coisa muito importante, depois da inspeção estática e dinâmica, a gente vai para palpar, não é isso? E aí deve ser feita com o paciente em decúbito dorsal e o braço do lado é examinado atrás da cabeça. Então, por exemplo, eu peço para o paciente botar a mão na cabeça por trás, tá certo? Para deixar as axilas livres também. E a técnica é palpar com as polpas digitais. E aí faz movimentos circulares, tá certo? Sempre movimentos circulares, tá certo? E aí a gente pode sempre pensar, fazer movimentos em espirais, tá certo? Essa técnica muda. Pode fazer em movimentos espirais, como a gente também pode fazer do centro
para fora, mas não deixa de fazer movimento espiral. Na prática, é os que os médicos mais recomendam, tá certo? Só que lembra, pode ser movimentos circulares, movimento espiral. Agora, a pressão, você tem que sempre sair de leve para mais profunda, tá certo? Não pode ter, assim, medo por pressionar muito e sentir dor, mas tem que pressionar leve, médio e profundamente para ver se a paciente tem dor ou não, tá certo? E aí, o que vai avaliar no nódulo? Lembrar superfície, mobilidade, sensibilidade, consistência, o tamanho, o horário, irmão, é muito importante. A mão, irmão, a gente divide sempre em quadrantes. Então, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, né? Quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, a gente divide em quadrantes, porque tu pode botar lá no exame físico assim, paciente apresenta nódulo indolor, com consistência firme, móvel e, vamos dizer, com normalmente 3 centímetros. Em quadrante superior direito, às 2 horas. O que é isso, meu senhor? O quadrante, pessoal, a gente divide também como se fosse um relógio. E aqui 12, 1, 2, 3, e você vai estimar basicamente a hora que ele está, entendeu? Para o outro médico, quando vê, ele saber onde está a localização do nódulo. Porque às vezes você descreve o nódulo e o paciente teve outro nódulo na outra semana. Então ele também vai saber que é 2 nódulos já diferentes. Porque o que você descreveu não condiz com o que ele achou. Entendeu? Então ele já sabe que é outro nódulo. Então é muito importante saber disso também. E aí, quando a gente tem as características mais clínicas, quando é um nódulo jovem que a gente fala, uma paciente jovem que tem nódulo móvel, é um nódulo bem definido, é um nódulo mais borrachudo, a gente diz que é um nódulo que a gente chama de fibroadenoma. Lembra? Oma, a gente estuda na aula de patologia, é benigno. Fibro de tecido epitelial, né? Tecido ali mais de glândulas, né? Então, tranquilo. Muitas mulheres vivem pro resto da vida, não precisa tirar nem nada. E não dói. Quando tem cisto mesmo, mamilar, a gente chama de cisto flutuante. Aí ele pode ser doloroso. E normalmente o cisto tem líquido dentro, tá certo? Às vezes até leite. Normalmente pós-gestação. E câncer é quando é um nódulo que está muito aderido, tá certo? Pode doer ou não, normalmente é indolor, irregular, endurecido, tá certo? É isso, a gente já pensa nisso. Outra coisa muito importante é o complexo que a gente chama de areolo capilar. Areolo papilar, né? Que a gente vê a areola e vê as papilas. Então a gente tem que fazer a avaliação, avaliar se tem inversão de mamilo, se tem retração de mamilo, se tem alguma ulceração mamilar, se tem lacerações, tá certo? A gente tem que pensar também uma doença muito famosa, que é a doença de Paget, que é uma doença de câncer de pele em mamas, tá certo? Que é um câncer de pele que desenvolve em mamas. Na aula de câncer de pele a gente falou disso. Então assim, é importante saber disso, que é um carcinoma que invade os ductos do mamilo. Então é importante saber disso. Outra coisa que a gente não pode esquecer de todo jeito, não pode esquecer de jeito nenhum, na verdade, viu, Léo? É a questão da palpação dos linfonodos. Eu tô falando, Léo, que para imaginar que você tá aqui, que é o seguinte, ó, linfonodos axilares, linfonodos supraclaviculares, os infraclaviculares, os cervicais baixos, temos que fazer a palpação completa. Ver se o linfonodo está endurecido, se está fixo, se ele está indolor, se está maior do que 1 centímetro ou não. Tá certo? Lembra que a principal metástase de câncer de mama é para os linfonodos axilares. Tá certo? Pode pegar os axilares, os supras, os infras e os cervicais. Então, assim, super importante ver isso. Tá certo? Então, muito importante saber disso. Quais são os principais exames de mama que a gente pode pedir? Mamografia, né? Que é padrão de rastreio, né? Acima dos 40 anos de idade. Ultrassom para ver mamas densas, diferenciar um cisto, por exemplo, de algum fibroadenoma, entendeu? Ressonância já é quando é mais para ver um diagnóstico de câncer mesmo, tá certo? E biópsia. Biópsia é o que confirma, né? Lembrar que a paciente pode chegar com mastite, abscesso, e o homem também pode ter ginecomastia, tá certo? O homem ele também pode passar por ter nódulo, mas é raro, não é isso? Então é muito importante saber tudo isso aqui, tá certo? Então isso aqui é o que eu quero que você levante já para a aula de HC, de exame físico das mamas, tá certo? Quando a gente fizer novamente essa aula com você presente, revisando tudinho, a gente aprofunda mais um pouco, mas isso aqui, irmão, é a base que você precisa saber.